Neste momento de contemplação, te convido a explorar as dimensões espirituais que habitam em cada um de nós. Que a luz divina guie nossos pensamentos, revelando a beleza da fé e a serenidade na conexão com o transcendental. Bem-vindo a esta pausa sagrada, onde a espiritualidade encontra espaço para florescer. Outro dia escutei uma história de que uma moça pulou do 10º andar. Uma experiência de suicídio, né? E aí, o porteiro a ouviu gritando socorro no momento que caía. Eu achei muito triste essa história. Porque se ela estivesse tão convencida de que verdadeiramente queria morrer, ela não teria gritado socorro. Mas se houve um grito de socorro naquele intervalo de tempo em que ninguém poderia fazer mais nada, significa que numa fração de segundos, aquela moça reencontrou um vínculo com a vida. E se arrependeu tarde. Já estava no meio da queda. Já não dava mais tempo de segurar na janela. Já não dava mais tempo de dar um passo atrás. Já não dava mais tempo de ser socorrida por ninguém. Não dava tempo para estender uma rede. Descobriu o vínculo no momento da queda, tarde. Mas é interessante pensar nisso. O vínculo que faltava para aquela moça, o motivo que a fez pular da janela, se desvaneceu ali no meio do caminho. E de repente ela percebeu que estava fazendo uma bobagem. Tudo isso, minha gente, numa fração de segundos. Cuidado que a gente precisa ter é a gente nunca colocar os pés na janela para pular. Porque às vezes a gente se antecipa, achando que a nossa vida está ruim demais. Às vezes nós nos antecipamos com o sofrimento. O sofrimento nem chegou e nós já criamos. O motivo nem é concreto, mas nós já estamos sofrendo. Nós ficamos ansiosos demais e às vezes colocamos de maneira precipitada o pé na janela e nos antecipamos para a morte. E às vezes nem é concretamente, minha gente. Essa moça morreu concretamente. Às vezes nós colocamos o pé na janela de outra forma. Na metáfora, né? Nós não colocamos lá concretamente, mas de alguma maneira estamos nos arriscando em perder o sentido da vida. É muito fácil retomar o sentido da vida, mas perder é mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque os estímulos que estão do nosso lado, geralmente, incitam a perda do sentido da vida. É lamentável como as estruturas do mundo estão cada vez mais frias, calculistas, apressadas, desumanas. E no meio desse estardalhaço todo, dessa confusão toda, é um trabalho danado a gente manter firme a vontade de viver. A gente manter firme dentro de nós, vivo dentro de nós, o vínculo com a vida. Alguma coisa precisa me prender nessa vida. Alguma coisa precisa me fazer levantar todos os dias de manhã e enfrentar o que eu tiver que enfrentar. Às vezes é um filho que a gente tem, às vezes é um amigo que a gente tem, às vezes é uma responsabilidade afetiva que a gente tem, às vezes é um trabalho, às vezes é um projeto de sonho, de mestrado, de doutorado, de faculdade. Alguma coisa nós precisamos ter para reacender todos os dias os nossos sonhos. Mas antes de tudo isso, há uma necessidade essencial: ter Deus presente na nossa vida. Ter um Deus que nos motiva a querer ser melhor. Ter um Deus que nos incentiva a querer a vida. Uma florzinha na janela que a gente não perde de vista, que Deus nos oferece todos os dias. Às vezes nós somos muito ingratos. Nós dizemos que está tudo muito ruim, mas dizemos de maneira apressada, nos antecipamos para dizer: há tanta coisa boa acontecendo hoje. Há tanta coisa bonita florescendo do nosso lado, mas muitas vezes por causa do nosso pessimismo, por causa da nossa maneira estranha de nos apressar com a morte, a gente reclama de maneira ingrata, de maneira injusta. Vamos abrir as portas da nossa casa para que coisas boas possam entrar. Abra as portas da sua mente, purifica a sua mente, para de prestar atenção nos problemas. Comece a construir soluções. Ame um pouco mais, odeie menos,
reclame menos, ajude mais, busque mais soluções, ao invés de encontrar tantos problemas. A gente sabe que a dinâmica de virar a página e começar um novo calendário nos ajuda a reinaugurar dentro de nós as esperanças, os desejos, as vontades, não é verdade? O livro do Eclesiástico nos fala de maneira tão sábia que para cada tempo, para cada dia, o seu sofrimento, a sua luta, existe debaixo do céu um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher. É assim que nós usamos o tempo, a nosso favor. E se a gente permitir que ele se estabeleça como nós, como uma força pesada que nos mata aos poucos, a gente perde a graça de transformá-lo em bênção. E o tempo a cronologia, precisa ser usada como um instrumental de crescimento. Eu passo por ele. Percebo que os meus dias podem ser diferentes. Sou eu que recebo mais uma vez a graça de reinaugurar um tempo na minha história. Aí você poderia dizer, padre, mas a vida continua a mesma. A vida é a mesma. As lutas são as mesmas. Mas a metáfora do ano novo nos empresta um novo sentido, um novo vigor, para que a gente possa abrir as portas da nossa casa, as janelas do nosso coração, e a gente ter a disposição de começar um novo tempo. Quem disse que você está condenado a morrer do jeito que está hoje? Não. Eu não quero pensar assim. Porque aquilo que a gente pensa tem um poder muito grande sobre nós. Os nossos afetos são gestados a partir dos nossos pensamentos. É uma dinâmica o tempo todo. O coração é uma metáfora. Os nossos sentimentos são todos produzidos no cérebro, Mas a gente faz essa ligação interessante, cabeça e coração. Aquilo que eu penso, movendo as minhas ações e me possibilitando transformar aquilo que eu sonhei em realidade. O amor humano é assim, gente. É uma arma poderosa que pode edificar, como pode também destruir. É por isso que nos casamentos existem pessoas que vivem experiências maravilhosas de serem edificadas porque se casaram. Se transformaram em pessoas maravilhosas. O outro a fez crescer, o outro a promoveu, o outro a fez encontrar o que ela tinha de mais bonito e não sabia. Mas nós também sabemos que existem muitos relacionamentos, muitos casamentos, muitas amizades, que são fatores de transformação e de destruição para aqueles que vivem. Por quê? Porque o amor não está sendo interpretado com seriedade. O outro está usando do poder que tem, porque eu não sei se existe um poder maior do que esse. Eu não sei se existe uma autoridade mais determinante do que essa, a autoridade afetiva. A autoridade afetiva é uma coisa que precisa ser administrada com muito cuidado. Quando você tem autoridade afetiva sobre o outro, isso é, você é importante para o outro, aquilo que você fala tem muito peso. O seu gesto tem muito peso. A sua opinião tem muito valor. E graças a Deus, por quê? Existe uma autoridade afetiva, que se a gente exerce de um jeito certo, na hora certa, a gente consegue encaminhar o outro para o bem, para o melhor caminho. Por isso que o filho vai fazer questão de obedecer o que o pai propôs, se ele realmente tiver uma autoridade afetiva sobre o filho. O grande problema muitas vezes das nossas famílias é que a gente perdeu a autoridade afetiva. Outro começou a exercer. Como é que a gente mantém a autoridade afetiva? Amando, não tem outro jeito. É à medida que a gente ama o outro, é que o outro vai pensar 2, 3 vezes se vai nos trair ou não. É à medida que a gente percebe que o outro está dando a vida por nós, que a gente vai pensar 2, 3 vezes antes de ofendê-lo, antes de machucá-lo, ou antes de dizer alguma coisa que a gente sabe que vai fazer mal para aquela pessoa. Não é fácil não, eu sei. Mas essa autoridade afetiva, ela nos salva. Ela nos orienta, ela nos encaminha. É você ouvir a palavra certa, da pessoa certa e na hora certa.
Quem tem a autoridade afetiva sobre o outro precisa saber que tem essa regra. A hora de dizer, como vai dizer. Porque você sabe que aquilo que você vai dizer vai ter peso. Muitas vezes as pessoas são destruídas porque aquele que tinha a autoridade afetiva, utilizando-se de objetivos pessoais e escusos, né? Querendo tirar vantagem da autoridade que tinha sobre o outro, manipulou. Fez o que quis. Isso é muito perigoso. Volto a dizer, não era para isso que Jesus entrava na vida das pessoas. Jesus entrava na vida das pessoas porque queria transformá-las em pessoas melhores. E essa precisa ser a nossa postura no mundo, minha gente. Nós somos cristãos, vivemos a mesma mística. Se quisermos entrar na vida do outro, a gente tem que ter essa consciência. Eu quero entrar para tornar o outro melhor. Para torná-lo pior? Não. Essa é a mística do diabo, né? O diabo que gosta disso. O diabo é que faz questão de transformar as pessoas em pessoas piores. Mística não, né? Esta é a maldade dele. Não é nosso objetivo. E hoje eu tenho certeza que Deus quer entrar na sua vida, quer exercer autoridade aí no seu coração, só com esse único objetivo: fazer você ser uma pessoa melhor. Que você descubra um jeito interessante de ficar mais leve, de jogar fora um pouquinho dos pesos que lhe acorrentam. E se existe alguma autoridade afetiva sendo exercida em você, e se você percebe que essa autoridade está lhe destruindo, tenha coragem de colocar essas cartas na mesa e definir o papel dessas pessoas. Porque se você não cuidar de você, é difícil que outras pessoas possam ajudar a cuidar. Cuidado tem que partir de nós. Às vezes eu fico pensando do quanto é importante a gente purificar os nossos pensamentos. E aí, o que a gente pensa depende do que a gente vê, depende do que a gente lê, depende daquilo que a gente permite que demore dentro de nós, depende da música que a gente escuta. Por quê? O nosso pensamento é um sistema integrado. Tudo que me rodeia me faz pensar. Então, se eu permito que coisas ruins fiquem me rodeando, é natural que eu fique pensando ruim também. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente colocar um filtro na realidade. Porque esse filtro é que vai dar qualidade à nossa vida. Porque no mundo tem muita desgraça, tem muita gente ruim, tem muita gente de plantão louca para fazer o mal, para esparramar fofoca, para difamar. Então a gente precisa colocar o nosso filtro para a gente não permitir que essas maldades que estão soltas venham morar dentro de nós. Às vezes nós morremos espiritualmente por causa de bobagens. Às vezes nós desperdiçamos um dia da nossa vida por causa de bobagens. Às vezes nós desperdiçamos uma semana na nossa vida por causa de uma bobagem. E aí o pior, quando a gente percebe que nós estamos desperdiçando anos e a vida inteira por causa de bobagens que a gente resolveu guardar. São aspectos da nossa personalidade, minha gente. E é por isso que eu não me desprendo dessa responsabilidade. Eu preciso crescer. E eu posso ajudar a crescer os que estão do meu lado. É a consciência que você precisa ter. Porque senão se você não lida com a sua personalidade, se você não enfrenta de frente, né? Se você não olha de frente para os seus defeitos, para as suas bobagens, você corre o risco de que elas comandem a sua vida inteira. E aí é lamentável quando você, num determinado momento da vida, descobre que não valeu a pena ter sido você. Que você perdeu tempo, que você desperdiçou um período precioso da sua vida porque você resolveu se ocupar com bobagens. E onde nascem essas bobagens todas? Da nossa personalidade. Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não estava disposto a trabalhar a personalidade, o nosso jeito de ser. Aí a gente se justifica, eu sou assim mesmo. Então cuidado, porque sendo assim mesmo e escondendo atrás desse eu sou assim mesmo,
você vai comprometer a sua alegria, você vai comprometer a sua felicidade. E eu não sei se isso vale a pena. Comprometer a felicidade da gente. É por isso que Jesus ensinava um código de leveza. Quanto mais leve a gente for, minha gente, mais fácil será lidar com a gente. Quanto mais leve a gente for como pessoa, mais fácil será ter o outro do nosso lado. Porque senão a gente vira um peso morto. E não acredito que ser um peso morto seja um projeto que vale a pena. Joga fora os seus excessos. Não tenha medo de olhar para dentro de você e descobrir aquilo que existe de mais mesquinho para jogar fora. Não é para ficar contemplando, chorando e lamentando. Eu sou assim. Jogue fora. Todos os dias você precisa fazer o esforço de jogar fora os excessos, aquela parte do seu coração, da sua vida, da sua personalidade que definitivamente não joga a seu favor. Às vezes a gente vai perdendo é porque a gente está jogando contra. E eu não tenho dúvida de que quando você alimenta um defeito, você perde a oportunidade de alimentar a virtude. Então você está julgando o contrário. São muitos os sentimentos mesquinhos que nós alimentamos. Não estou dizendo para você não, viu? Estou falando para mim também. São muitos os sentimentos mesquinhos que às vezes eu tenho dentro do meu coração. E se eu permitir que eles cresçam, eu estou fragilizando o meu projeto de vida. Eu estou emperrando a minha realização humana. E se aí eu acredito que santidade e realização humana é a mesma coisa, passa pelo mesmo crivo, o santo é o homem que se realizou como humano, que permitiu que na sua carne Deus pudesse estabelecer a sua tenda e pudesse se tornar um sinal para os outros. Então eu preciso descobrir e viver o meu comprometimento com a minha humanidade, já que eu pretendo ser santo. Santidade não é outra coisa senão a disposição humana, a partir da graça divina, de lapidar os excessos que se tem. De vez em quando a vida faz isso com a gente. Ela nos desinstala e aí nós precisamos nos acomodar no novo papel. E é por isso que a gente precisa ter muita abertura de coração, e isso é uma coisa muito séria. A gente ter a abertura de coração para a gente florescer aonde é a terra, onde a vida nos plantar. Eu só sei florescer naquele lugar. Eu só sei ser feliz quando eu estou naquela situação. Cuidado! Que de vez em quando a vida nos dá um tombo e a gente tem que florescer ali, naquela terra árida, onde a gente achava que não conseguiria florescer. É aí que está a questão. A qualidade humana, ela é provada, ela é testada no momento em que este humano é colocado num lugar, numa situação totalmente adversa. E aí, qual é a resposta que nós damos à vida? A gente sucumbe, ou a gente tenta, a gente luta, ou a gente desiste. Não é assim? Você sente isso na sua vida, você sabe. Você sabe, você experimenta isso o tempo todo. De vez em quando dá uma modificada na sua estrutura de vida e você tem que reagir. Perdeu o emprego de tantos anos, você só sabia fazer aquilo e de repente você está desempregado, está numa situação nova, você precisa... E aí? Como é que reage? Um amigo meu, que a enchente veio e levou tudo que ele sabia fazer. E aí? O que sobra da gente no momento em que nós temos que reinventar uma nova forma de ser? É nessa hora que a gente tem que ser humilde, tem que ser humano, tem que ter paciência com a gente mesmo. Mas, sobretudo, correr atrás para que a vida passe e a gente fique estacionado lá lamentando o que a enchente fez, o que a vida fez, a doença, a morte. Não podemos, minha gente. E é por isso que a gente precisa ter amigos para nos ajudar a fazer um movimento, para nos ajudar a encontrar um novo papel, um novo jeito de ser, um novo jeito de agir, um novo jeito de pensar. E as grandes personalidades, pode observar, vai ler a vida das pessoas, dos homens e mulheres que foram grandes na vida.
tiveram que se reinventarem o tempo todo. Eu já falei uma vez aqui no programa e vou repetir. O grande problema da paternidade e da maternidade está justamente nisso. É essa a grande questão. Exercer bem a paternidade e a maternidade é você nunca se acomodar num jeito único de ser pai, num jeito único de ser mãe. É por isso que é muito difícil quando você escuta assim, eu sou assim, não vou mudar. Por que isso é complicado? Porque para a vida dar certo, nós temos que mudar, sim. O jeito como você foi pai há 2 anos atrás, não serve para o seu filho hoje, sabe por quê? Porque ele começou a crescer. As histórias que você contava no passado terão que ser reinventadas com elementos que para eles são interessantes hoje. Não adianta você querer amar o seu filho de 10 anos da mesma maneira como você amava esse mesmo menino quando ele tinha 2 anos. O excesso de zelo, porque uma criança com 2 anos precisa ter muito cuidado. Diferente de uma criança com 10 anos que já assumiu algumas liberdades e já tem uma certa autonomia para algumas coisas. Se você amar essa criança afetivamente em você, do mesmo jeito quando ela tinha 2 anos, você vai fazer um mal terrível a este filho. O amor é isso, minha gente. É você olhar e pensar, hoje o meu filho precisa disso, então vou fazer de tudo para exercer bem esse papel na vida dele. Mas eu estou cansado disso, padre. Ninguém mandou você trazer ao mundo, filho é seu. Relação humana dá trabalho. Você acha que é fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. A qualidade do filho, a qualidade da pessoa depende disso. Deste posicionamento que o pai precisa ter da mãe para saber como é que em cada tempo da vida a paternidade e a maternidade vão ser exercidas. É uma luta constante, A gente precisa descobrir o tempo todo. Hoje eu preciso ser amigo dele mais próximo. Por quê? Porque ele está fragilizado, está isso, está aquilo. Mas quando passa essa fragilidade, se você insistir ter aquela mesma proximidade o tempo todo, você vai encher. Você vai ser excessivo. Por isso que a gente tem que amar, nem de mais nem de menos, né? Mas às vezes a gente tem que amar demais. Por quê? É o momento da fragilidade da pessoa. E eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, como deixar de criar expectativas a respeito de pessoas e assim deixar de sofrer quando não acontece o que imaginávamos ou queríamos? Janderson, é um problema muito sério toda vez que nós criamos expectativa a respeito de alguém, né? Porque o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que nós temos dele. Eu gosto muito do filósofo Sêneca. Sêneca dizia que as nossas frustrações, elas nascem justamente porque nós esperamos demais da realidade. Que nós precisamos criar uma espécie de uma indiferença em relação aos acontecimentos. Porque se a gente é indiferente, a gente vai se alegrar quando as coisas forem boas e a gente não vai se decepcionar quando alguma coisa der errado, porque eu nem esperava muita coisa daquilo. Eu sei que é difícil e que essa postura filosófica não é muito fácil de viver, né? A gente sempre vai esperar do outro alguma coisa. Até quando a gente recebe algum presente. Já observou que às vezes a pessoa te dá um presente e ela fica ansiosa, querendo saber se você gostou. Eu, quando dou um presente para alguém, eu não quero saber se ela gostou. Eu dei o presente, pronto, e acabou. O presente foi recebido e eu não quero criar expectativa se você gostou ou não. E às vezes a pessoa fica até num embaraço, né? E se você não gostou? Se você fala... Enfim, estou só dando um exemplo. Quando nós esperamos alguma resposta de um gesto, então eu vou amar você porque eu quero que você me ame também. Eu vou escrever porque eu quero que você me responda.
nós acabamos criando para nós uma prisão. Não é para o outro, não, é para a gente mesmo. Que quando você se põe a esperar, você acabou aprisionando. Você criou uma prisão íntima particular que faz mal demais a você. É engraçado que essa postura filosófica tem muito a ver com a santa indiferença que os místicos falam, né? São João da Cruz fala sobre isso, Teresa d'Ávila fala sobre isso, que é uma capacidade de viver a vida, de encontrar a vida sem ter muita expectativa, deixar que a vida aconteça e a gente usufruir ao máximo daquilo que está acontecendo, independente do que vou ter depois como resposta. Então, vou amar alguém, vou amar pelo prazer, ou até mesmo pela pureza que o amor pode me oferecer. Eu não vou amar porque quero receber alguma coisa de volta. Eu não vou fazer um gesto de caridade porque quero receber do outro um reconhecimento pela caridade que eu fiz. Eu não estou dizendo que a gente não sinta o desejo da retribuição, viu? Eu também tenho vontade de receber retribuição quando eu ofereço. O que eu estou dizendo é que a nossa busca tem que ser de fazer sem criar a expectativa do retorno. Porque se a gente não cria a expectativa do retorno, nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos qualificando a nossa capacidade de amar. Porque se eu amei porque é um valor amar, pronto, eu já estou edificado pela visita que o amor me fez. Agora, se eu fico chateado porque o outro não corresponde ao amor que eu dei a ele, então eu posso chegar à conclusão de que meu amor não está tão puro assim. E aí isso acabar me machucando também, né? Então, eu acho que essa santa indiferença, ela é muito saudável. Ela é difícil? É. Mas eu acho absolutamente necessário para que a gente tenha condições de não se decepcionar. E volto a dizer, o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que a gente tem dele. Essa carta aqui é muito triste, eu não sei nem que dia que ela me foi enviada. Hoje eu estava arrumando gaveta, passei o dia jogando fora um monte de coisa e encontrei muitas cartas que eu confesso que não tinha lido ainda. Essa é uma delas. Padre Fábio, é uma imensa emoção saber que esta carta estará um dia em suas mãos. Quero agradecer a você por me ajudar sem saber a me manter de pé, depois da perda de meu filho. Meu nome é Emily e hoje eu tenho um anjo no céu chamado Gabriel, Padre. Jesus chamou meu filho dia 27 de dezembro do ano passado. Não sei se foi deste ano ou se foi do outro. E por ironia, não sei, era o dia do aniversário dele. Ele completaria 7 aninhos de vida. Acordamos de manhã, deixei ele na casa dos meus avós, do lado da minha casa, e fui buscar o bolo do aniversário dele. Quando a minha amiga me entregou o bolo, recebi a ligação da minha avó dizendo que ele estava passando mal e que era para eu ir, porque parecia um quadro sério. Foi levado para o hospital e eu corri para lá. Padre, vi meu filho ser tirado do carro nos braços do enfermeiro, estava desmaiado, com a boca roxa e a sola dos pés também. Meu filho teve um infarto fulminante aos 7 anos. Padre, a dor no meu peito era como uma queimadura, ardia, queimava. Fizeram tudo no hospital da minha cidade, tentando trazer o meu filho de volta, mas sem sucesso. Segui, Padre, todo o ritual do velório, agarrado a ele, até o momento do enterro. É como se Jesus me carregasse em seus braços. Amigos foram à minha casa, me retiraram tudo do armário, que eu mesma sempre preparei com tanto carinho. Meu menino, meu amigo, meu companheiro e meu filho. Éramos apenas eu e ele, Padre. O pai não morava conosco. De lá para cá, segui minha vida, com fé que sempre tive em Deus, acompanhando o seu programa de direção espiritual e, por incrível que pareça, como o Senhor contou, vários relatos de mães que pedem seus filhos e nos diziam em imenso conforto o que fazer e como seguir. A Canção Nova me ajudou, em especial o Senhor também. Sempre fui muito católica, de enorme fé em Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, me carrega nos braços.
Tenho certeza, Padre, que vou estar com meu filho um dia. Escreva essa carta, onde essa amiga Gabriele que lhe entrega, e te peço oração por ela, que me ajuda com uma quantia todo mês, para pagar uma psicóloga que tem me ajudado muito. Te peço de coração que ore por mim, por meus pais, José Cláudio e Dine, pois eles estão parados no tempo, embora sejam fiéis a Deus. O fim do ano se aproxima e no dia 27 de setembro fica no meio das das datas festivas mais significativas. Eu estou com medo, Padre, de sentir tudo de novo. Mas enfim, enquanto eu viver, essas datas estão aí, eu terei de enfrentá-las. Obrigado por tudo, sua bênção, meu amigo. Que Deus o abençoe cada vez mais. Emily. Minha filha, eu sei, não tenho ideia se essa carta me foi enviada no ano passado, eu creio que não. Acho que ela me foi enviada em 2014. Os sofrimentos, eles não envelhecem, né? Eu tenho certeza que você continua o seu processo de luta, libertar-se da perda, da mesma maneira como nós também precisamos libertar o nosso coração de tudo aquilo que um dia amarrou, que nos impediu de ir além, porque as dores nos paralisam, os sofrimentos nos paralisam, as mortes nos paralisam. E você, Emily, com certeza precisa enfrentar diariamente o livramento que Deus lhe proporciona através da sua força. Mas é uma tarefa humana difícil de ser vivida. Não é fácil sepultar um filho, não é fácil sepultar alguém que a gente ama, porque nós temos muitos limites que nos dificultam a viver o luto, a compreender o sofrimento, faz parte de nós. Também você, que também enfrenta as suas lutas diariamente, que precisa acomodar o sofrimento para a vida continuar. Nada é como a gente, as coisas não acontecem como a gente determina. Nós não somos os senhores do tempo. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Hoje temos as pessoas que nós amamos, amanhã não temos mais. E a gente precisa ser livre para compreender isso. A gente precisa se libertar de tudo aquilo que o passado nos prende, nos escraviza e que muitas vezes nos impede de ver a graça do momento presente. Ou então às vezes estamos amarrados no futuro, né, que a gente nem sabe se vai ter. Boa parte da vida a gente perde assim, amarrados no passado ou no futuro. Pouco sobra de nós para o presente. E é por isso que fico sempre muito encantado com essa capacidade que Jesus tinha de acordar as pessoas para o momento presente. É o que nós muitas vezes precisamos. Acordar a nossa consciência para compreender o momento presente. O passado pode até nos ensinar, o futuro pode até nos motivar, mas quem deve nos determinar é o momento presente. É isso que eu lhe desejo, que o seu presente seja como o da Emily, apesar de sofrido, cheio de força, de coragem e de resistência. Já parou para pensar que sua vida pode ser um evangelho também? Mesmo que ela nunca seja proclamada nas nossas liturgias, mesmo que não seja a leitura de domingo, pensar que a sua vida é um evangelho que hoje está evangelizando alguém. Pode ser que não dê tempo de você falar de Jesus para alguém. Pode ser que não dê tempo de você abrir a Bíblia, falar, pregar, falar dos profetas. Pode ser que não dê tempo. Mas as pessoas estão de olho em você. Quando olham para o seu jeito de viver, quando olham para o seu jeito de falar, quando olham para o seu olhar, quando é atendido por você lá na loja que você trabalha, lá no seu estabelecimento comercial, ou quando você presta serviço a alguém através do conhecimento que você tem, quando você empresta o seu saber, assim como o médico empresta o seu saber para curar a doença de alguém. Esse é o evangelho que o mundo precisa, minha gente. E é esse evangelho que vai convertendo as pessoas, é esse evangelho que vai tendo o poder de mudar a vida das pessoas, porque elas vão vendo que o Cristo que aconteceu em nós também pode acontecer na vida delas.
Porque quando a gente encontra uma pessoa feliz e realizada, de alguma maneira a gente começa a prestar atenção no que ela fez para ser assim. Tem gente que até tem inveja dos outros por causa disso, né? Presta atenção no que o outro fez para conseguir o que conseguiu. Mas esta inveja você não precisa ter, porque este crescimento pessoal você pode alcançar todos os dias. Esta oportunidade de fazer a sua vida um evangelho, um ensinamento, uma vida verdadeira, todos nós temos. Basta a gente prestar atenção no que a gente escolhe e como a gente vive. Partilhe o evangelho de hoje, que é a sua vida. Mesmo que esse evangelho hoje seja marcado por tristeza, não importa. O evangelho, para ser verdadeiro, ele tem que ter cruz, ele tem que ter calvário, ele tem que ter ressurreição, ele tem que ter bodas de Caná, ele tem que ter ressurreição de Lázaro. E você pode ter certeza que em todos estes aspectos, em todas essas histórias nós nos localizamos. Seja na fome que motivou o pedido de milagre a Jesus, ou seja na saciedade, de alguma maneira nós nos identificamos com as palavras que estão escritas ali. O Evangelho foi escrito há tantos anos atrás, mas ele é para nós. É palavra dita a nossos ouvidos. E quando a gente escuta, a gente pensa, a gente vive isso também. Hoje eu estava fazendo uma música de manhã, cuja motivação era essa. Eu não coloquei os meus olhos em Jesus por causa dos milagres que ele fez. A mim não importa se o mar abriu, se não abriu, se ele caminhou sobre as águas. A mim não importa se ele multiplicou o pão, se multiplicou o peixe. A mim não importa se ele ressuscitou os mortos. Porque na metáfora da minha vida, eu posso lhe garantir que não foram poucas as vezes que nos mares da minha vida, Deus me ajudou a andar sobre as águas. Este milagre aconteceu em mim. Então eu não preciso palpar esta realidade. Eu não preciso saber que Jesus andou sobre as águas. Isso para mim é desnecessário. Ele me faz andar sobre os mares da minha vida. Quantas vezes, minha gente, situações em que eu pensei que eu ia submergir, que eu não ia sobreviver, por causa do poder de impacto que a vida tinha sobre mim naquela hora, pelo poder de tristeza que a vida tinha sobre mim naquela hora, pelo poder de decepção, de derrota. Quantas vezes você também foi impactado pela vida, assim como aquela pequena cidade foi impactada por um maremoto? E você passou tranquilo, sofrendo, mas nada lhe fez retirar do rumo. Então você também pode, como eu, dizer que você não precisa da prova concreta que Jesus tem andado sobre as águas. Ele lhe fez andar naquele momento de dificuldade. Nós não precisamos da prova de que Jesus tenha multiplicado os pães e os peixes. Quantas vezes na experiência de fome, fome de amor, fome de afeto, fome de atenção, de olhar, Deus também multiplicou isso em nós através de uma única pessoa que nos amava. Quando você pensava que você não tinha ninguém mais na vida e de repente os seus olhos descobriram uma única pessoa que representou uma multidão para você naquela hora. Porque às vezes nós temos uma multidão ao nosso lado e mesmo assim a gente ainda se sente só. E às vezes, quando nós temos a única pessoa e a pessoa certa, é como se nós tivéssemos uma multidão nos ajudando a viver aquele momento. Isso não é teoria. Você sabe na prática que existem pessoas que têm o poder e o dom de serem como uma multidão. Ocupam os espaços do coração da gente. Chegam e parece que já não falta mais nada. Chegam na nossa vida e a gente tem a sensação de que já não nos falta absolutamente nada. Às vezes não são pessoas muito grandes, não. Quantas vezes na experiência de você pegar uma criança, um neto, que nem sabe falar ainda, só sabe olhar para você. Nem sabe qual é o grau de parentesco que você tem com ele. Ele só sabe que você o ama, pelo jeito como você o pega, pelo jeito como você fala com ele. Ele se sente seguro nos seus braços. Quantas vezes aquele netinho que você pegou no braço, no colo, representou um mundo inteiro, um balaio de felicidades
que há tanto tempo você não experimentava na vida, e olha que ele não te deu absolutamente nada. O que uma criança de 1 ano, 2 anos pode dar a gente? Quase nada. É que, na verdade, no momento em que a gente pega no colo, é como se ela despertasse dentro de nós coisas antigas que ficaram adormecidas, coisas boas, sentimentos bons. Assim como a felicidade vem, de repente você não sabe que está vindo, não sabe por que veio. É a vida e sua capacidade de ser generosa. É Deus multiplicando o nosso pão. É Deus saciando a nossa fome. É Deus molhando os nossos lábios no momento da nossa sede. Com amor. Porque não há um jeito mais bonito de Deus se fazer presente na vida da gente, senão através das pessoas que nós amamos. Isso é o que há de mais concreto, carnal, experiencial. É Deus humano acontecendo em nós. Assim como hoje nós podemos celebrar a presença real dele na Eucaristia. Nós também podemos celebrar a presença real de Deus no amor que nós amamos e no amor que nos ama. As pessoas que fazem parte da nossa vida, na nossa casa, por mais dificuldades que nós tenhamos, é o corpo de Cristo, presente, atuante em nosso meio através do amor que nós amamos. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.